A paz, queridos, estamos começando hoje a nossa escola de discípulos. E é justamente para você que precisa e que quer se tornar um cristão melhor. Você que quer ser um cristão, um homem, uma mulher aprovado por Deus. Você que quer conhecer mais da palavra de Deus. Esse é o lugar para você, onde nós vamos estar aprendendo sobre a palavra de Deus. E nas minhas pregações, que eu tenho postado inclusive nesse canal, tenho falado sobre a importância do cristão, do servo de Deus, conhecer a palavra de Deus. Porque não existe cristão saudável, cristão forte, cristão de pé, sem que esse conheça a palavra. A palavra de Deus diz lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como um obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Inclusive, eu tenho uma pregação aqui nesse canal onde eu falo sobre isso. Se você ainda não assistiu, assista 9 coisas que acontecem quando você lê a palavra de Deus. Um vídeo que vai te ajudar, que vai te abençoar e é muito importante para você. Mas qual o objetivo nosso hoje? Muitas pessoas falam comigo que têm a dificuldade de ler a palavra de Deus, que têm dificuldade de manter um ritmo de leitura, e eu pensando como é que eu poderia te ajudar, como é que eu poderia ajudar essas pessoas, Deus me deu uma estratégia de ler a Bíblia junto com você. E nós vamos estar começando hoje com o primeiro capítulo, nós vamos começar pela carta de Paulo a Timóteo. Por que pela carta de Paulo a Timóteo? Primeiro, porque Timóteo era discípulo de Paulo, um garoto jovem que se converteu através da pregação de Paulo. Antes se converteu a sua mãe, a sua avó, e Paulo, pregando a sua palavra, também conseguiu, através do Espírito Santo, alcançar a vida desse rapaz, Timóteo, um jovem que entregou a sua vida a Jesus e se dedicou à palavra de Deus. E Paulo, nessas cartas, vai falar sobre a importância do cristão conhecer a palavra de Deus para permanecer de pé, para se tornar um cristão aprovado. E hoje nós vamos ler o capítulo 1 da primeira carta de Paulo a Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 1. Então você pega a sua Bíblia e nós vamos ler juntos, e eu tenho certeza que o autor da palavra de Deus, aquele que inspirou Paulo e a homens cheios do Espírito Santo a escrever essa palavra, a escrever esse livro, também vai sentar ao seu lado hoje para ler a Bíblia com você. Eu tenho um pastor amigo meu que fala um ditado muito conhecido, que ele diz que a Bíblia é o único livro que quando você lê na presença do autor. Porque quando você abre a sua Bíblia e fala, vou ler a palavra de Deus, o Espírito Santo vem e senta do seu lado para te ensinar, para te instruir, para te corrigir, para revelar a você os tesouros escondidos na palavra de Deus. Então vamos começar? Começando a leitura, como deve ser, vamos pedir àquele que é poderoso, aquele que é o autor da palavra, para estar conosco, para que possamos ler juntos e que ele possa nos instruir, o Espírito Santo de Deus. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Deus, te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que é bendita, pela tua palavra que é abençoada, Deus, e cremos, Senhor, que o Senhor vai falar conosco nesse dia. Deus, revela-nos aquilo que está escondido, revela-nos aquilo que tu queres falar conosco, Pai. Espírito Santo, senta conosco, venha ler a tua palavra, venha nos revelar, venha nos ensinar, venha nos corrigir, venha nos instruir, ó Pai. Queremos receber de ti, fala conosco nessa hora, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então abra sua Bíblia, 1 Timóteo, capítulo 1, e nós vamos ler agora. Amém? Versículo 1 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, segundo o mandado de Deus, nosso Senhor, e de Cristo Jesus, a esperança nossa, a Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graças, misericórdias e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Paulo vai falar agora sobre as falsas doutrinas e o evangelho da graça. Versículo 3. Como te roguei, quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertires alguns que não ensinassem outra doutrina,
nem se ocupasse com fábulas ou com genealogias intermináveis que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito deste mandamento é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé não fingida. Alguns se desviaram destas coisas e se entregaram a discursos vãos. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente, tendo em vista que a lei não é feita para os justos, mas para os transgressores e rebeldes, os irreverentes e pecadores, os ímpios e os profanos, para os parricidas, matricidas e homicidas, para os devassos, os sodomitas, os roubadores de homens, os mentirosos, os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o evangelho da glória do Deus bendito, o qual me foi confiado. Dou graças àquele que me fortaleceu, a Cristo Jesus, nosso Senhor, porque me considerou fiel, pondo-me no seu ministério. A mim, que outrora fui blasfemo e perseguidor e injuriador, mas alcancei misericórdia porque fiz ignorantemente e na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, porque para que em mim, o principal, Cristo Jesus mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele e receber a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, seja a honra, a glória para todo sempre. Amém. Esta instrução te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, por elas combatas o bom combate, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, havendo rejeitado, vieram a naufragar na fé. Entre esses encontram-se Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Essa é a palavra de Deus. Reflita, entenda, peça ao Espírito Santo que te revele e que Deus possa abençoar a sua vida hoje. Se existe alguma palavra que você não entendeu, busque o significado, mas medite nessa palavra de dia, de tarde, de noite, durante todo o dia, e eu tenho certeza que o Espírito Santo te revelará coisas tremendas, coisas maravilhosas e que tu não sabe. Amém? Que Deus te abençoe. E amanhã estaremos aqui para ler o 2º capítulo da carta de Paulo a Timóteo. Que Deus te abençoe.